que a semana foi marcada também por um escândalo gigantesco de corrupção da ordem de 6 bilhões de reais no INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o órgão que é responsável por pagar as aposentadorias de pessoas que deram o sangue pelo país a vida inteira, trabalharam e finalmente quando tem o seu merecido descanso, muitas vezes com valores considerados pequenos, né? A maioria ganha um salário mínimo, quem que vive com salário mínimo nesse país? E aí descobre-se que algumas entidades conveniadas ao INSS faziam descontos sem a autorização dessas pessoas. Entidades que foi se investigar, ninguém sabia que raios que essas entidades faziam, muitas delas eram empresas de fachada, e que faziam descontos de 75, de 50 reais, que tudo somado dava 6 bilhões e 300 milhões de reais. Uma das empresas e das entidades investigadas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, cujo presidente é diretamente ligado ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que, chamado pela imprensa a prestar esclarecimentos ao que estava acontecendo nessa investigação que foi determinada pela Controladoria Geral da União com o apoio da Polícia Federal, Carlos Lupe disse o seguinte: não, são servidores que são exemplares. O presidente do INSS é um sujeito que é um funcionário exemplar, foi o termo que ele utilizou. À tarde, o presidente Lula ligou e falou assim: demite. E o Lupe ficou vendido nessa história. Carlos Lupe, aliás, que tem histórico também de sofrer processos por conta de corrupção. E é um aliado de primeira hora do presidente Lula, porque é também o presidente do PDT, um partido de esquerda que sempre integra os governos do PT que existiram até hoje. Bom, para a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto, a gente recebe aqui nos Três Poderes o Luiz Carlos Argolo, que é o presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. Acho que o Boninho caiu com a gente. Ah, voltou, o Boninho voltou. Muito bem. Doutor Argolo, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Eu que agradeço, Ricardo. Me coloco à disposição. Doutor, eu gostaria de começar perguntando para o senhor uma coisa que me chamou muita atenção, que é o seguinte: para a gente que não acompanha exatamente o dia a dia do INSS e sequer tem lidar, né, sequer lida com aposentadorias, me chamou muita atenção o fato dessas 300 entidades estarem vinculadas diretamente ao órgão e terem autorização para fazer descontos na folha, sem que isso sequer passe pela autorização de quem recebe os benefícios. Como é que pode você ter 300 entidades que são autorizadas a fazer descontos em folha de aposentados? Olha, eu estou tão surpreso quanto você, porque, na verdade, não pode. Se isso existiu, como de fato existiu, foi com a conivência de muitos de dentro do próprio INSS. Porque é o seguinte, para você consignar na folha, na sua folha, uma rubrica, quer seja um desconto, quer seja um empréstimo, você tem que servidor, aposentado, ativo, autorizar. E isso não é diferente com as entidades, seja ela uma associação, um sindicato, uma cooperativa, é regra. Ninguém consegue chegar na sua conta e descontar. O que aconteceu isso aí foi uma aberração, como tantas outras que irão acontecer. Isso daí é a ponta de um iceberg. E outra coisa, não foi por falta de aviso. A nossa entidade tem sempre denunciado coisas que o valha desse tipo no INSS, na Previdência, a todos os órgãos de controle, inclusive a Polícia Federal. E esse caso em especial, nós apontamos ele desde 23, quando o diretor de benefício, à época, André Fidelis, caiu por ter iniciado esse processo de cooperação, de acordo de cooperação com entidades associativas, com prefeituras, com tudo que o valha, para facilitar o acesso
à Previdência, mas no fundo, ele estava descontando dinheiro na própria folha do aposentado e aconteceu esse estrondo absurdo que rompe qualquer barreira, né, da impunidade e tudo mais, ao ponto do presidente do INSS ter sido demitido. E isso não vai parar aí, porque ele foi um grupo que ele se mantém lá dentro. Foi um grupo que teve a própria autorização e a nomeação do próprio ministro. Tem contratos que estão aí sem processo licitatório que nunca foi investigado, que foi efetuado, por exemplo, com Correios e Telégrafos para digitalização de atestados médicos para fim de concessão de benefício, que não teve licitação. E tem a caneta do Stefanuto e tem a caneta do ministro Lupe autorizando sem processo licitatório. Tem o ateste médico, que foi uma maneira que eles acharam de conceder benefícios sem passar pela perícia, que é um rombo monstruoso que a gente tem denunciado, e eles têm vendido a ideia para a mídia que foi para acabar com a fila. Que fila? Eles não acabam com a fila nunca, por incompetência na gestão. Tem também o BPC Loas, que é outra ponta de fraude, mas fraude monstruosa. Não é a fraude de 16 milhões lá na fronteira da Venezuela, não. Isso aí é fichinha. Eles fizeram o tempo todo, agora em plena campanha eleitoral, de se atender BPC Loa sem identificação do menor de 16 anos, com a facilitação de prefeituras em poder recepcionar o requerimento. O INSS não tem problema de recepção. O problema do INSS é de resolução. A recepção, você hoje tem facilitação. Todo mundo hoje tem um celular. Você adentra pelo celular e você requer um benefício. Você tem 135, que você também requer um benefício. Não precisa você ir na agência para requerer um benefício. Portanto, não haveria nenhuma necessidade de utilizar de um contrato abolido, isento de processo licitatório para digitalização de documento, uma vez que os Correios têm 2.600 agências. Para que isso? Então, isso também tem que ser investigado. Por que foi pago uma fábula para se fazer um contrato de cooperação com os Correios, que, por sua vez, já tem uma história negra, né? E ninguém fala nada. Doutor, vou pedir para a gente passar aqui a palavra para os nossos colegas, para que eles também possam fazer suas perguntas. Bonin, começando com você. Doutor, o INSS tem um histórico muito pesado mesmo, né? Eu lembro que a gente trabalhou em uma reportagem que deu muita repercussão, em que o então presidente do INSS, na gestão do Michel Temer, contratou lá uma empresa por 9 bilhões de reais para fornecer um software para o INSS, e quando a gente chegou na sede da empresa, era uma adega de vinho barato aqui em Brasília, não tinha nada de empresa de informática, né? E por causa da denúncia, em 24 horas, eles correram fazer uma obra lá para transformar aquilo numa empresa, mais feio ainda a coisa. O presidente do INSS, a matéria foi ao ar às 10 da manhã, meio-dia, o Temer demitiu o presidente porque ficou muito feio. Agora, esse histórico, né, recentemente, inclusive, já no governo Lula, a gente deu uma matéria sobre uma abertura de investigação que é sobre esse problema que a gente está discutindo, mas não está na investigação da Polícia Federal, que é uma outra entidade que também cobrava taxa de aposentados, que ela é comandada pelo presidente do PDT em Araçatuba, que é um sujeito que o nome dele, famoso de guerra no sindicalismo, é Chinelo, e é um cara que já foi preso por formação de quadrilha, desvio de dinheiro na prefeitura de Araçatuba, e é famoso na cidade porque tem um sítio com um estádio de futebol, em que a peça mais reluzente do estádio de futebol é um chinelo gigante, porque é o nome dele, é o Chinelo. Então, o Chinelo foi colocado pelo Carlos Lupe no principal conselho da Previdência, que discute justamente essa bandalha, né? Que é o desconto, o roubo de aposentadoria, de aposentado. Eu pergunto para o senhor, primeiro, que isso aí começou com Temer, passou para o Bolsonaro, foi no Lula, piorou com o Lula, e se o senhor acredita que o Lupe tem condição de continuar onde está, se o presidente da República não está
compactuando com o que está acontecendo, mantendo o ministro no cargo. Olha, eu vou dizer a você, eu já passei como ativo nos quadros do INSS, hoje eu sou aposentado como perito, e fiquei lá 37 anos. E sempre ouvia rumores da existência de coisas miúdas, empresas de segurança, de monitoramento, de portais de segurança das agências, e você tinha grandes contratos, que era o contrato com a Dataprev, contrato da Febraban, da Folha, e contrato de call center. Mas dessa monta, desse vulto, dessa ideia, eu nunca tinha visto. Voltando ao caso do chinelo e da corrupção, a Previdência e INSS é um balcão de negócios. É um balcão de negócios. Ninguém está enxergando nem de fato quer passar limpo. Se quiserem passar limpo, não é com essa política que está aí. E eu não tenho dúvida que um ministro que indicou o presidente do INSS, que não era do seu partido, o presidente do INSS era afiliado ao PSB, e a partir de janeiro se transferiu para o PDT. O presidente do PSB, quando viu essa matéria, de pronto veio a público e disse: olha, ele foi indicado e não foi pelo meu partido. Ora, eu estou dando a notícia do que vocês noticiam na própria imprensa. Eu não tenho dúvida que tem a responsabilidade recai sobre o ministro. Eu não sei por que fins o governo quer preservar o ministro que vai sangrar como está sangrando. Porque vão aparecer outras coisas. E são tão relevantes quanto essa. E nós avisamos em 23 esse caso, advindo do diretor de benefício. De lá para cá mudaram as peças e nada mudou. Ao contrário, tomou uma proporção exponencial. Você veja que não tem nada igual. Estão falando em 6,3 bilhões. Do jeito que as coisas vão, logo vão chegar a 8 a 9 bilhões. Porque ainda há de vir muita coisa debaixo dessa ponte. Isso é como foi dito. Não foi por mim, não é por mim. Pelo delegado-chefe da Polícia Federal, pelo ministro-chefe da CGU. Isso é a ponta do iceberg. Por que acontece isso com a Previdência? Porque lá muda governo, e as pessoas gravitam e se mantêm. Eles recuam, saem do foco, mas estão lá em cargo de comando. Seja ele governo da direita, governo da esquerda, eles estão gravitando, mudam os cabeças e ele sai da frente, sai do reluzente, deixa de aparecer um pouco e continua mesmo. Cadê que não desvendam, gente? O que é a Dataprev? A Dataprev, se você for traduzir o que é ela, é uma empresinha de fundo de quintal com um nome gigantesco, com a repercussão pública monstruosa e presta um serviço ordinário. É isso. E ninguém toma uma providência. É uma empresa que é do INSS, que agora saiu da alçada do INSS, foi para o MGI, e que nunca prestou um serviço adequado ao INSS, e que tem nela o quadro de funcionário todo de prestador de serviço, de empresas terceirizadas. Quer dizer, o serviço que querem prestar para a população, eles não querem prestar. Lá é um balcão de negócio de há muito tempo, que cada dia e agora, de maneira feroz, isso se aprofundou, isso cresceu absurdamente. Marcela, sua pergunta. Boa tarde, doutor Argolo. Obrigada pela participação aqui. Então, pelo que o senhor está dizendo, não tem, diante da organização, né, do INSS, que é subordinado ao Ministério, do ministro não saber que isso estava acontecendo? E uma outra questão também, o INSS
está contaminado como um todo? Tem alguma solução? Tem que começar do zero? Como o senhor avalia para resolver esse problema? Olha, do que a gente vê, inclusive, nesse contrato de cooperação com os Correios, quando o próprio, então, presidente Stefanuto pede ao ministro que libere o processo licitatório e ele libera. Então, assim, eu não estou desviando a discussão do ocorrido agora, mas eu estou apontando outras coisas absurdas que acontecem e estou dando como exemplo o problema do contrato de cooperação com os Correios. Teve a conivência do ministro. Nós denunciamos isso não prevaleceu a denúncia. Essa denúncia que ocorreu com os aposentados é que depois de 2 anos é que se chegou onde chegou. E tantas outras que nós denunciamos. Por exemplo, foi bem lembrado pelo Bonin, quando saiu a matéria que ele mesmo fez o processo todo de notícia investigativa com o então presidente Francisco de Paula, que era funcionário do STJ e que foi ser presidente do INSS, e como ele disse, numa coisa de fundo de quintal, numa garagem, dizia-se que vendia vinho e fez um contrato milionário com ele, presidente do INSS. Então, assim, tem jeito? Tem. Agora, precisa acabar com os hábitos de autarquia, ter esse rol de serviçais vinculados politicamente, apadrinhados politicamente, dentro do ministério a mesma coisa. Então, assim, se carreia atribuições e determinações que os servidores loteiam tudo e cria uma rede para fazer exatamente isso. E se você vê nesse contrato dos Correios, é o mesmo grupo e nada muda. Rangel, tua pergunta. Doutor Argolo, o senhor acompanha o INSS há muito tempo, não é? O Bonin fez um pequeno retrospecto, eu queria lembrar de um outro lá, no governo Collor. O presidente Collor foi preso agora, né? O ministro do Trabalho dele era um sindicalista de direito, Antônio Rogério Magno, que teve um enorme escândalo do INSS naquela época. Inclusive, teve a maior fraudadora do INSS, que era aquela Georgina. Georgina Nascimento, Georgina, Rio de Janeiro. Acho que de Freitas, né? Roubou 600 milhões de dólares, saiu fugindo pelo mundo. Essas coisas rocambolescas que a gente vê no Brasil. Recentemente, ainda no governo Bolsonaro, o senhor deu uma entrevista muito crítica em relação às condições dos peritos médicos, e agora, no ano passado, novamente, mudou o governo, o senhor muito crítico. Esse escândalo de agora é novo, e ele é um pouco chocante, porque houve um aumento muito grande, né? O aumento desses descontos subiu 85% de 2022 para 2023 e subiu 100%, dobrou de 23 para 24, e ainda vamos ver o que a gente vai ver. Mas esse é um caso particular, a gente vê escândalos no INSS de todo tipo, como o senhor disse, é um balcão de negócios. Como é que resolve esse problema da Previdência? Como é que resolve? Marcela perguntou um pouco, como é que resolve esse problema das filas? E como é que, voltando para o ministro Carlos Lupe, o ministro Carlos Lupe foi ministro da presidente Dilma e caiu por causa de denúncias de corrupção. Ele saiu, ele recomendou alguém para o lugar dele, Pedro Paulo, que também caiu por denúncias de corrupção. E agora nós nomeamos. Isso é aquela história de onde mais se espera, daí mesmo é que vem mais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa questão aí do INSS. Eu vou começar pelo final, pela sua segunda pergunta, para dizer o seguinte: olha, é incrível tudo isso que acontece. Quando o ministro Carlos Lupe foi nomeado, no dia 5 de janeiro, ele me ligou, que precisava reunir com a categoria, isso e aquilo. Nós reunimos no intuito de ajudar, e reunimos com ele por 10 meses, ou 10 reuniões, por 4 meses, seguidamente. Apresentamos projeto de o que fazer, como fazer, e sempre dizendo a ele, não existe mágica para acabar com as filas, mas há que se perdurar por esse caminho.
Agora, é premente concurso público. Você tem uma carreira, um quadro, que tem um déficit de 3 mil peritos. Déficit. E tem um quadro de ativo, hoje, menos de 3 mil. E cada dia o trabalho redobra. E você não tem mágica para você fazer. Você tem trabalhos impactantes que você vai lá, por exemplo, você chegar numa cidade onde você tem agência da Previdência e não tenha nem administrativo nem perito, você tem que periodicamente ir lá, fazer mutirão e tal, estancar aquele volume. Mas logo você vai ter que voltar. Se você não suprir a permanência da falta daquele perito lá, permanentemente, ele vai voltar, e vai voltar com maior velocidade. E o volume de requerimentos todo dia aumenta. Por quê? A má gestão que eles implementaram, quando eles foram para o Ateste Med, fizeram política de concessão com prorrogação automática. Então, isso facilitou, que o próprio presidente, então, à época, disse que teve que abrir a porteira, e, de fato, ele abriu a porteira. Ele arrebentou com a Previdência. Eles arrebentaram com o orçamento público, e o que mais representa dentro do orçamento público é o dinheiro da Previdência. E as políticas todas que eles fizeram públicas, eles quebraram a Previdência. Hoje, você tem um passivo represado na fila de 2.500 segurados de processos, quer seja perícia, quer seja administrativo. Até dezembro, eles tinham 2.040, 2.050. 2 milhões. 2 milhões e 40, 2 milhões e 50. Hoje tem 2 milhões e meio. Com tudo que ele fez de mutirão, disso, de má gestão, a coisa cresceu. Então, para ser resolvido, ele precisa, de cara, sem fórmula mágica, suprir a necessidade do órgão, que é ter quadro administrativo e quadro de perito médico federal. Se não tiver, não adianta, não prospera, só mágica. Você pegar o INSS e desaparecer com ele. E automatizar. Agora, você não pode... Existe uma coisa muito que a gente tem que deixar claro aqui. O INSS, ela é uma autarquia que ela se distingue em duas vias. Ela faz o que é social e ela é uma seguradora. Como toda e qualquer seguradora, ela tem regras rígidas. Seria para ter regras rígidas de concessão de benefício e de análise. E o outro de você fazer o social. Por exemplo, o BPC é um benefício assistencial que não é de origem previdenciária. É do Ministério do Desenvolvimento Social. Mas quem cuida desse benefício é o INSS, é a perícia médica. Tá? Então, doutor, tem uma... só para aproveitar um gancho que o senhor falou, tem uma avaliação técnica aí sobre esse dado que o senhor deu, 2 milhões e meio de pessoas na fila do INSS, que isso aí já configuraria um colapso do sistema, do INSS como um todo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E a tendência é, hoje, de forma diminuta, eu diria a você que, se não fecharem essa porteira, deixarem aberta do jeito que está, você tem uma tendência a um crescimento na ordem de 200 a 300 mil por mês acumulado. Doutor Argolo, ainda devo a Rangel, Ricardo, me permita. Quer falar ainda da responsabilidade do ministro Lupe. Eu não tenho dúvida. Que ele sabe de tudo. Não existe ministro que, sendo ministro, tivesse o presidente do INSS de qualquer outro partido, que ele não soubesse todos os passos, todos os grandes contratos, todo o volume de recursos, todo o carregamento de projeto, tudo. Agora você imagine um aliado de primeira ordem, que foi referendado por ele, que mudou de partido por causa dele. Como ele não tem responsabilidade? Claro que ele tem responsabilidade, e isso não vai tardar, não vai demorar das investigações chegarem a bom termo. Vocês devem ter tomado conhecimento do bastidor do que foi a entrevista coletiva.
Então, aquilo, cara, é vergonhoso. Tá certo. Doutor Argolo, a gente tem que seguir adiante do programa, embora, obviamente, tudo isso que o senhor está trazendo é de uma gravidade absurda e são fatos que serão checados a partir de agora com a equipe de Veja, para a gente trazer à luz tudo isso que o senhor está falando aí. Eu agradeço muito pela sua participação aqui nos Três Poderes, volto sempre. Eu que agradeço o poder de estar falando com vocês e vamos lá, vamos fazer a notícia investigativa, que tem muita coisa para aflorar. Muito obrigado a todos. Obrigado.